7 dias. Então, o pastor Glauco finaliza falando da última carta. Teremos alguns convidados durante a semana, você não pode perder. Teremos 3 pastores conosco aqui, convidados, amigos preciosos. Você não pode perder. O pastor Stênio conosco aqui. Sandra conosco no sábado. Você não pode perder. Tem algo especial de Deus para nós aqui. Nós estamos tratando esse ano sobre o governo de Deus, amém, irmãos? Desde o início eu falei para os irmãos que quando a gente fala sobre o governo de Deus, a gente tem que estar preparado para ser mexido, irmãos. Porque Deus não pode governar onde já há um governo. Deus não pode se entrar num trono onde alguém já está lá. Para que Deus seja estabelecido o seu governo, ele precisa primeiro que aquele que está sentado se levante e dê lugar àquele que é digno. Diga amém. A começar do trono da nossa vida. Que tem coisa na nossa vida que Deus precisa governar que não governa? Ou só eu tenho coisa que precisa ser consertada? Só está eu aqui de pecador nessa noite. Eu acho que sou mais pecador de todos aqui. As esposas não podem falar dos maridos. Olha, acabou de orar sobre unidade aqui. Então, quando se trata de reino, é um governo sendo estabelecido. É Deus tomando o lugar dele. É Deus mexendo aquilo. Você fala, Senhor, pode mexer na minha vida. A gente ouviu aqui no domingo ontem que quebra a minha vida, me faça de novo. Então, se quer que Deus quebre mesmo você, é isso que você cantou ontem? Ou não era uma verdade que você quebrou, que você cantou? Nós cantamos ontem que a gente, que Ele pode remover as coisas da nossa vida, que Ele pode nos quebrar, que Ele pode nos moldar, que Ele pode nos fazer de novo. Irmão, isso dói. O processo de Deus, de governo em nossa vida, dói, quebra nosso orgulho, vai retirando nossas vontades, para que a vontade de Deus seja estabelecida, a nossa precisa ser deixada de lado. E geralmente a gente faz as coisas da maneira que a gente quer, quando a gente quer, da forma que a gente quer, naquilo que a gente gosta de fazer. Sim ou não? E geralmente, a vontade de Deus para nós, a gente não gosta. É só 99,9% das vezes. Porque quando a gente quer uma coisa, a gente já ora, já esperando o amém do Senhor, dizendo que está tudo certo, é isso que eu quero para você. Quando, na verdade, o que Deus quer para a gente sempre é o contrário. E nesses dias a gente vai falar mais uma vez sobre o governo de Deus. Você vai ver Deus se movendo. Aqui nós ouviremos 7 colegas pastores ministrando sobre o mesmo tema. Carta que o Senhor mandou às 7 igrejas lá no Apocalipse. E este livro do Apocalipse, desde o seminário, eu tinha sempre muita dificuldade com esse livro. Porque ele é muito alegórico, ele é muito figurativo, ele é profético, ele é escatológico. Teologicamente, ele é muito rico. E ele quebra todos os padrões do ministério profético, do Antigo Testamento e até do Novo Testamento. Porque até Jesus, os apóstolos, quando profetizavam, falavam de alguma profecia, era tudo muito claro, muito objetivo, algo que já tinha sido profetizado, estava falando ali, era coisa do dia a dia, era algo alcançável, palpável, entendível. Mas no Apocalipse tem muitas coisas que é difícil a gente entender. E por conta disso, há variantes teológicas. Muita gente, todos os pensadores, cada um ia para um lado, dependendo da sua linha teológica. Com certeza, algo que eu vou falar aqui, algum outro colega, quando estiver falando desses dias, vai falar alguma coisa um pouco diferente. E se for perguntar a um reformado o que ele entende, ele vai dizer, cara, olha, é estranho, porque na Bíblia inteira o ministério profético era de uma forma que é diferente. Lutero disse que parece que faltava alguma coisa no Apocalipse, que ele não entende, parece que está faltando alguma coisa para ele entender melhor, porque não se encaixa. Você vai para um pentecostal explicando o Apocalipse, aí ele que vai se expandir, vai falar e botar, acrescentar ainda mais coisas ainda. Que a gente gosta mesmo de coisas, principalmente na nossa cultura agora. E hoje eu vou ter que fazer um pouquinho de uma base para que os irmãos possam se mover. Eu sei que vão fazer suas introduções, sei que os irmãos vão aprofundar um pouquinho mais, especialmente aqueles que têm uma linha mais de mestre, como Érica, Bruno, Sandra. Eles vão trazer algo, com certeza, mais profundo, que estão cavando. E o pouco tempo que eu tive de pesquisar,
Como é rico esse livro, como a gente vai aprender muita coisa. Mas eu queria antes trazer para vocês, vamos ler o primeiro texto da primeira carta que a gente vai ler hoje. Está em Apocalipse capítulo 2, do 1 ao 7. Você vai ter que se segurar na cadeira essa semana toda, que Deus vai mexer com você. Se estamos em jejum, estamos dispostos a ouvir tudo que Deus tem para nos falar. Você pode dizer amém? Diga, eu estou disposto a ouvir. Não estou ouvindo a voz dos irmãos. Como é que Deus vai ouvir? Nem eu estou ouvindo aqui. Eu estou disposto a ouvir o que o Espírito diz à igreja. Diga de novo, eu estou disposto a ouvir e obedecer o que o Espírito diz às igrejas. Amém? Tem certeza disso? Eventualmente foi aguado esse último amém. Mas você vai dar certo, irmão. Não falte nenhum dia, senão você vai perder algo precioso do Senhor. Vai chegar aqui até o final, amém? Amém? Ok. Versículo 1, capítulo 2. Escreva esta carta ao anjo da igreja em Éfeso. Essa é a mensagem daquele que segura na mão direita as 7 estrelas, daquele que anda entre os 7 candelabros de ouro. Sei de tudo que você faz, vi seu trabalho árduo e sua perseverança, e sei que não tolera os perversos. Examinou as pretensões do que se dizem apóstolos, mas não são, e descobriu que são mentirosos. Sofreu pelo meu nome com paciência, sem desistir. Contudo, eu tenho contra você uma queixa. Você abandonou o amor que tinha no princípio. Veja até onde você caiu. Arrependa-se e volte a praticar as obras que no início você praticava. Do contrário, virei até você e tirarei seu candelabro do seu lugar entre as igrejas. Mas a isso a seu favor, você odeia as obras dos nicolaítas, como eu também odeio. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vitorioso, darei o fruto da árvore da vida, que está no paraíso de Deus. Você pode dizer amém. Senhor, abre nosso entendimento, nosso espírito. Nos dê teu conhecimento, espírito de revelação, de sabedoria vem sobre nós. Nesses dias, para entendermos, só quem nos falar como igreja, possamos, Senhor, nos mover em tudo aquilo que o Senhor tem para falar para nós, no nome de Jesus. Amém. Esse livro do Apocalipse é o mais complexo e com vasto material teológico de várias vertentes. Cada teólogo com sua interpretação, cada pensador com sua ideia, com seu tempo. E isso não vem de agora, isso é uma briga de séculos. Algumas seitas também usam o Apocalipse para fundamentar suas doutrinas. Eu não vou falar dessas que por aqui andam muito batendo na nossa porta, por aqui. Outras estão por aqui, em cada bairro, em cada esquina tem uma igreja dessas também. As cartas das 7 igrejas de Apocalipse foram escritas aproximadamente lá para o ano 95 depois de Cristo, durante o reinado do imperador Domiciano. Esse homem era um homem terrível, era maluco, era doido, um tremendo perseguidor à igreja. Ele intensificou a perseguição aos cristãos nessa época. Durante uma perseguição, o Domiciano aos cristãos em todo o Império Romano, porque não queriam cultuar esse imperador. Tampouco tratando de Senhor Deus como a lei romana determinava. Daqui a pouco vou falar um pouquinho, mas lembre-se que a igreja, quando ela foi constituída por Jesus, ele começou a ser perseguida. Primeiro pelos judeus. Os judeus começaram a perseguir. É tanto que crucificaram Jesus. Depois começaram a perseguir os discípulos, onde eles iam. Você vê toda a narrativa lá em Atos. O pessoal correndo de um lugar para outro, sendo presos, sendo açoitados, sendo mortos. Os próprios judeus, seus patrícios, começou a perseguir-se. Depois teve lá, alguns anos depois, teve um Nero, tocou fogo em Roma. E botou a culpa nos cristãos. E teve uma grande perseguição contra eles. Uma perseguição local.
esse imperador, ele tinha um ódio tão grande contra os cristãos, porque ele não conseguia dominá-los como os demais. E na Ásia Menor, essa perseguição foi ainda mais forte. Porque na cidade de Pérgamo, a gente vai ver a carta a eles, tinha uma igreja poderosa do Senhor lá. Mas também tinha um templo para adoração ao imperador César Augusto, onde tinha sacerdotes e adoração ao imperador ali. E a igreja começou a ser perseguida porque eles não se prostravam, não adoravam esse imperador. E a igreja de Cristo sempre, em toda a sua história, foi perseguida. E essa carta, o pano de fundo é dentro de uma perseguição. E nós precisamos nos preparar, irmãos. A igreja em todo o tempo foi perseguida. E hoje não vai ser diferente conosco. De uma forma diferente, mas seremos ainda mais perseguidos. O apóstolo João encontrava-se exilado nessa ilha de Pátmos, já bem velhinho, preso, por causa da palavra e do testemunho de Jesus. Capítulo 1, versículo 9. Qual o plano de fundo dessa carta? Perseguição externa por Roma e por judeus, pressão do imperador louco e terrível Domiciano para adorá-lo. Inclusive, ele criou uma moeda que tinha sua face. E criou também um certificado de sacrifício, para que todo aquele que adorava, todo aquele que sacrificava e pagava os tributos, ele tinha um certificado de que realmente ele era um adorador oficial do imperador. E os que não tinham eram perseguidos, eram presos. E muitos cristãos fiéis, foram presos por causa disso. Eles não se entregavam, não se vendiam, não se dobravam. Ser cristão naquela época era muito perigoso. Os fiéis eles não tinham como escapar. Daqui a pouco a gente vai estar vivendo isso aqui no Brasil, viu, irmão? Já estão aqui pertinho. Muitos cristãos se renderam, não suportaram a pressão e nem a perseguição. Se morreram. Alguns foram embora, alguns se renderam. Capítulo 1, versículo 5 ao 18, há uma exaltação a Jesus. Você vê no primeiro capítulo, João falando que ele é o Senhor, que ele é o Alfa, ele é o Ômega. Seu rosto é como do sol, ele é o soberano dos reis da terra. Seus olhos como fogo, seu rosto brilha mais que o sol, sua voz como de muitas águas, exaltando quem era Jesus. Que o imperador se achava Deus e queria que todo mundo adorasse como Deus. E João quis enfatizar que quem era Deus era Jesus. Ele era mais poderoso, ele era mais glorioso. E naquele domingo, dia do Senhor, João recebe a maior revelação escatológica que a gente vê na Bíblia, uma revelação tremenda. E antes de revelar os acontecimentos futuros, lá no capítulo 4 ao 22, primeiro é tratado da condição dessa igreja que está dentro desse contexto. Isso nos ensina um princípio. Antes de Deus revelar seu plano para o nosso futuro, o futuro da igreja, Ele sempre nos prepara para estar com Ele, para encontrar, para contemplar sua glória, para você saber que Ele é mais poderoso que qualquer outra coisa, é mais poderoso que a gente está vivendo, das pressões, daqueles que tentam nos roubar da presença do Senhor, das perseguições que nós temos para deixar o Evangelho, deixar Jesus, até com tentações internas e externas. A gente percebe nas entrelinhas que é uma carta, ou essas cartas, para dar um ânimo, forçar o ânimo, esperança, poder, direção para suportar as perseguições que virão. E que há uma esperança, Ele vem para nos buscar. Há uma nova Jerusalém para nós. No final de tudo vai valer a pena, é isso. Suporta hoje as tribulações por amor de Jesus. Mas por que ele escreveu essas cartas? Por que Jesus nos escreveu essas cartas? Elas possuem 3 aplicações simultâneas. Primeiro, uma aplicação histórica, eram igrejas reais que existiam lá na Ásia Menor. Cada um atravessava problemas específicos. Por isso que cada igreja tem suas particularidades.
E tinha uma aplicação espiritual. Toda igreja, em qualquer geração, pode encontrar-se representada em alguma daquelas cartas. Você vai ver que das cartas que a gente vai ouvir aqui, você vai se identificar com uma delas. A carta foi para a igreja daquela época, é para a igreja de hoje e para a minha pessoa também. Você vai pegar a sua parte, amém, irmãos? Precisamos. O pessoal do louvor prepara aquela música. Liberta-me de mim no final. Tá? Que a gente vai entrar por aí. E tem uma aplicação escatológica, que alguns dizem que as 7 igrejas também representavam os 7 períodos da história da igreja. Tem muito gente. Eu fui estudar meus livros, peguei um monte de Bíblia de estudo. Gente, é muita coisa. Cada um fala de uma coisa diferente. Mas é uma carta que mexe com a vida da igreja, que mexe com todos, até a volta de Cristo. Todos chegam a um termo comum. Jesus vai voltar. Houve brigas antes, depois, durante a tribulação, pré-milênio, pós-milênio. Houve muita discussão. A gente não vai entrar nisso hoje. Embora haja diferenças e de diferentes posições teológicas, escatológicas, todos concordaram que essas cartas permanecem atuais para hoje, para a igreja. A gente começar a estudar sobre essas cartas, você vai ver igual. Hoje vive esse negócio aqui entre nós. Como é real, como é atual. O número 7 na Bíblia significa plenitude, completude. Então, essas 7 cartas que ele escreveu à igreja, lá da Ásia Menor, na verdade, ele está escrevendo para todas as igrejas. É uma palavra para todas as igrejas. Portanto, Jesus não escreveu apenas para eles. Ele escreveu para a sua igreja. Inclusive para nós hoje. Quem eram esses anjos? Aí o anjo da igreja escreve. O anjo, ele era o que era responsável por cada igreja. E algumas interpretações. A verdade, eu encontrei 3 interpretações. Primeiro, que era o menos provável, que eram anjos realmente sendo colocados sobre a igreja, anjos reais, mas como o anjo pode se arrepender? Essa está descartada. Segunda, é o mensageiro que levaria a carta, porque anjo no seu original significa mensageiro. Também é possível, mas essa ainda dentro do contexto não se encaixa. E a terceira versão é o pastor que liderava aquela igreja, que é a interpretação ainda mais aceita. Então, Cristo responsabiliza a liderança espiritual pela saúde da igreja. Aqueles que lideram a igreja, eles são responsáveis pela saúde da igreja. Hoje pela manhã, tive uma capacitação. Acontece toda primeira segunda-feira do mês. O pessoal da Universidade de Dallas. Os irmãos são doutores de PhDs do mundo inteiro. Na verdade, eu fico ali só aprendendo. É um nível muito alto. E hoje, doutor Munhoz, doutor Miguel Nunes, ele disse que a igreja só cresce até o tamanho do seu líder. A igreja só cresce até o tamanho do seu líder. Líder é o limite da igreja. Se ele cresce, se ele avança, se ele busca, se ele é apaixonado por Jesus mais, se ele ama o ensino, se ele ama a palavra, se ele ama orar, se ele ama a vida, se ele ama pessoas, se ele quer expandir o reino, a igreja vai junto. A igreja é o tamanho do seu líder. Isso para mim foi muito forte. Por isso, quando escreveu a igreja, o Espírito escreveu ao anjo da igreja. Obrigado, irmão. Eu acabando. É água de coco, mas está valendo. Está valendo. Se puder água de coco amanhã, aí o anjo passa a força. Então, isso, lendo uma sacada e vendo que Deus está escrevendo para o anjo, a vida da igreja, a gente fala, uau, precisa pisar em ovos e fazer bem o trabalho. A gente coloca e terceiriza a nossa responsabilidade, mas é nossa responsabilidade. A ordem das cartas não é aleatória, segue exatamente a rota das estradas romanas. Então, o mensageiro sairia de Pátimos, onde estava João, entregaria as cartas na mesma sequência. Começava por Éfeso, que é hoje, amanhã você vai ouvir Esmina, né, com a sua Estênio, depois você vai ouvir Pérgamo, depois você vai ouvir Tiatira, Sardes, Filadélfia, com a pastora Sandra no sábado, e no domingo
Laodiceia, pastor Cláudio. Então, se você olhar o mapazinho, você vai ver que o mapa ele vai fazer uma curva. O mensageiro ia de igreja em igreja entregando, e aquelas igrejas estavam conectadas na Ásia Menor. Mas por que ele começou por Éfeso? Porque quando a sede da igreja era em Jerusalém, Tiago liderava a igreja. Mas depois que Jerusalém foi destruída, lá para os anos 70, foi tudo transferido lá para a Ásia. A Ásia começou a ter o evangelho ser muito forte naquela parte. Tinha uma igreja poderosa, que a gente vai virar a igreja de Pérgamo, uma igreja poderosa. E Éfeso era um lugar onde era o centro do Império Romano na região. Tinha o maior porto, era a igreja mãe daquela região, era a principal cidade da Ásia. E ela foi pastoreada por alguns gigantes da fé. Paulo pastoreou, Éfeso, Timóteo pastoreou, e provavelmente João, porque ele morou alguns anos ali, em Éfeso. Então era uma igreja extremamente privilegiada, mas mesmo assim precisava de arrependimento. A cidade era o maior centro comercial da Ásia. Você olha fotos, estava olhando algumas fotos dela, você vai ver os prédios gigantes comerciais, linda cidade. Também uma cidade portuária, tinha um porto que tudo para entrar pela Ásia tinha que começar por ali, era a porta. Era um centro político, também um centro religioso. Ali estava o famoso templo de Ártemis, uma das 7 maravilhas do mundo antigo, e havia intensa idolatria. Essa deusa também era muito conhecida pelos romanos. Era a chamada Diana dos Efésios. Lá em Atos você vê esse negócio. Eles se orgulhavam muito dessa deusa. E Paulo, na carta aos Efésios, ele alerta e exorta os irmãos daquela cidade, primeiro sobre a unidade e maturidade. Ele exorta para que eles abandonassem o velho homem e se revestissem do novo. E ele fala também sobre as relações familiares, submissão das mulheres aos maridos, que os maridos amassem suas esposas como Cristo amou a igreja, e também para que os pais não provocassem a ira nos filhos, para que eles não desanimassem. E havia lá o cultismo, imoralidade, magia, culto pagão a Diana. E sobre essa Diana, ou seja, Ártemis, a gente vai entender um pouquinho, porque Paulo mandou ao Éfeso eles cuidarem da esposa cuidarem dos maridos, dos filhos. Tentou restaurar ali a família, no modo geral, porque esse culto dessa deusa tinha sacerdotisas oficiais, mas todas as mulheres que adoravam aquela deusa, uma vez no ano, tinham que prestar culto, tinham que oferecer um dia de serviço no templo. E o culto a essa deusa era orgia sexual. E as mulheres, quando prestavam aquele e as mulheres que não prestavam aquele dia de serviço àquela deusa, elas raspavam a cabeça, que cumpriu o voto. Só que ela se deitava com todos os homens. Eram mulheres solteiras, mulheres casadas também. Era um culto. Era algo espiritual. Agora eu pergunto, depois de 9 meses, quem era o pai? É isso que Paulo fala, pai, não ireis os seus filhos, honrem seus pais, mulheres, homens, amem. Você imagina você numa casa com um monte de filhos, você não sabe, não tem certeza que aquele filho é seu. Você imagina a confusão que tinha dentro da família? Você acha que não era diferente? Era diferente na igreja? Outros se converteram e foram para dentro da igreja, tudo isso era carregado para dentro da igreja? Sim ou não? Sim. Por isso que Paulo corrigiu eles. Mas tem que amar como Cristo amou a igreja. E deu sua vida por ela. Por isso que ele é tão rígido com eles. Porque essa era a cultura, era o contexto que eles estavam. O evangelho transformou toda aquela cidade. Porque houve um grande avivamento ali em Éfeso, registrado lá em Atos capítulo 19. Milhares abandonaram os seus livros de magia, queimaram, foi uma festa. Mas cerca de 40 anos depois, a chama ainda existia. Mas o calor, a paixão, o amor tinha esfriado, tinha diminuído.
Eu já estou entrando na carta, amém, irmãos? A estrutura dessas cartas, quase todas segue o mesmo padrão. Jesus se apresenta, depois ele elogia algo forte naquela igreja, depois ele repreende por algo errado que tem ali, depois ele traz ordem, uma direção, depois ele promete uma recompensa àquele que vencer. Isso mostra que Jesus continua governando sua igreja. Somos apenas os anjos que cuidam, que protegem. Exatamente isso que encontramos nessa primeira carta. Primeira coisa que eu quero falar para vocês, vamos entrar na carta. Deus conhece nossas obras. Pode dizer amém? Deus conhece tudo que você faz. Deus conhece o seu andar, o seu levantar, o seu deitar, a sua intenção, o seu coração, a sua motivação. Eu conheço as tuas obras, diz a palavra. Essa palavra conheço significa conhecimento completo. Nada escapa dos olhos de Cristo. Ainda ele anda entre os candeeiros. Ele observa a sua igreja. Ele vê como a gente está se movendo. Ele vê como as coisas acontecem. Ele percebe, ele está presente. Ele se move em nosso meio, irmão. Diga amém. O Espírito de Deus está aqui entre nós. Ele percebe, ele se move, ele está presente. Ele vê como a gente se move nas coisas dele. Jesus elogia 5 qualidades. Primeiro, o trabalho. E essa palavra indica um trabalho até o cansaço. Eles trabalhavam muito para o Senhor. Aleluia. Era uma igreja servidora. Era uma igreja que cuidava dos outros. Era uma igreja que se movia nos dons. Era uma igreja poderosa. Era uma igreja rica. Uma igreja abençoada. Uma igreja próspera. Uma igreja que se movia em todos os dons. Era uma igreja tremenda. Segunda coisa, eles perseveravam. Mesmo sofrendo perseguição, continuavam firmes. Glória a Deus. Quantos de nós têm desistido, querido, quando vem a perseguição? Quando alguma coisa não é da forma que você queria? Quando alguma coisa acontece fora dos seus planos? Quando alguma coisa, uma intercorrência acontece no meio da comunhão, no meio dos irmãos, ou no serviço? Quantas vezes a gente desiste por besteira? Quantas vezes a gente não persevera? Quantas vezes nós desistimos? Terceira coisa, a santidade. A palavra diz que eles não suportavam os homens maus. Eles viviam separados do pecado. Eles não permitiam, eles não andavam com pessoas que eram maus, do coração mau, que desobedeciam a Deus, que desagradavam a Deus. Eles não se juntavam, não caminhavam juntos, não permitia que andasse no meio deles. Quarta coisa, eles tinham discernimento. Examinavam tudo, cada pregação, cada ensino, cada atitude dos que se diziam apóstolos, dos que se diziam pastores, daqueles que se diziam mestres. Eles avaliavam o ensino e a vida deles. Eles não aceitavam qualquer coisa, não aceitavam qualquer ensino, qualquer pregação. Avaliavam tudo e descobriram que entre eles tinha falsos profetas, falsos mestres, falsos apóstolos. Isso é tremendo e nos falta isso hoje em dia, irmãos. Nos falta discernimento. Não é porque alguém prega bonito que é de Deus, não. Não é porque uma palavra alinhadamente teológica e profunda que é de Deus, não. Não é porque é um louvor maravilhoso que é de Deus, não. Não é porque a pessoa se expressa bem, é carismática. Cuidado, irmãos, tem muitos falsos profetas entre nós. Vou falar aqui, né? Fala em nós, igreja. Né, irmão? Não estou entendendo, diga amém. Senão, eu estou falando do Jane, não. Estou falando do Bruno, também estou falando do Bruno, não. Mas cuidado. Não engulam tudo, não comam tudo que sai dos púlpitos. Não comam tudo que eu falo. Vai começar de mim. Vejo pela palavra. O pastor está falando, está na palavra. Esse princípio que ele ensinou está fundamentado na palavra. Precisamos questionar, precisamos ser críticos. Isso faz parte. E se eu, como pastor, ou como ministro, ou como qualquer um, não estou apto a receber críticas, o que é que eu estou fazendo aqui? Quem tem ministério público sempre vai receber críticas.
Nem todo mundo vai gostar de você. Na verdade, estatisticamente falando, 30% do seu auditório não gosta de você, não te segue, está ali porque por causa dos irmãos, conexões. Mas 30% das pessoas geralmente não te seguem. É um número grande, sim ou não? Sim, faz parte. Há pessoas que se identificam mais, há outras que não. Mas quando é uma palavra de Deus, não importa quem é que está falando. Não importa se é uma criança, se é um novo convertido, se é alguém mais maduro na fé, se é Deus falando. Se ter a humildade, o discernimento de receber o que Deus está falando para nós. Discernimento, amém? E a quinta coisa, a qualidade era fidelidade. Eles foram fiéis até o fim, sem desistir. Tinha falhas? Tinha, mas estavam ali. Precisavam estar, eles amavam o Senhor. Agora, hoje podemos estar trabalhando muito, servindo em muitos ministérios na igreja, mantendo a boa doutrina, guardando a palavra, perseverando nas dificuldades. Foram buscar o coco, né? Eita. Obrigado, irmão. Deus abençoe. Estava brincando. Jesus continua vendo tudo. Nada do nosso serviço é em vão. Ele percebe, ele vê, ele vai computar cada coisa. Vai avaliar. O dinheiro é para ver com detalhes. Toda mensagem que eu preparo, por mais que seja teológica, sei lá o que for, eu vou sempre ir para uma mensagem pastoral. Não tem jeito. Vou aplicar com coração, de coração para coração. Agora a unção vai cair. Coco de vocês. Jesus continua vendo tudo. Não há nada que ele não veja, que não perceba na nossa vida. Então vamos ter cuidado como a gente serve. Cuidado como a gente tem comunhão com os irmãos. Cuidado com aquilo que a gente prega, canta. Jesus ainda se move no nosso meio. Nada que nosso serviço é em vão. Tudo é avaliado, tudo é pesado na balança do Senhor. Isso dá um medinho na gente, não? Dá medo, não dá, irmãos? A gente está aqui, parece que é uma organização comum, como se fosse uma empresa. Como a igreja tivesse um dono. A gente precisa bater o cartão. Quando entra, bater o cartão. Quando sai, esquece que há um dono, sim, que é Jesus. Há um pastor, sim, que é o Espírito Santo. E ele vê o nosso coração e as nossas intenções. Então precisamos ter cuidado como a gente trabalha para o Senhor. Como a gente serve para o Senhor. Quando ninguém está te vendo, é aí que vai dar peso à qualidade do seu serviço. Quando ninguém vê você está fazendo com adoração, com gratidão. Você está louvando, adorando a Jesus, você está reclamando, murmurando, com raiva, chateado, sentindo outros sentimentos que não condiz com aqueles que adoram o Senhor. Falei. Esse ano é um ano da gente ser abertado. E essas 7 cartas vai apertar a gente de quem mais. Segunda coisa que precisamos aprender. A primeira é que Deus conhece nossas obras. Amém? A segunda, Deus, Ele sempre nos corrige. Versículos 4 e 5. Eu tenho, porém, contra ti. Irmão, isso dói. A pessoa se ouvindo da parte do Espírito Santo de Deus falando, eu tenho, porém, contra ti. Eu já imagino um dedo apontando bem na minha cara assim. Eu tenho, porém, contra ti, sim. É coisa boa ou é ruim? Imagina o Rei dos Reis apontando, eu tenho, porém, contra ti. A repreensão começa com as palavras mais fortes do texto. Porém, vocês fazem coisas boas, vocês servem, vocês adoram, vocês amam. É maravilhoso. Você vai, porém, mas, contudo, todavia, havia algo gravíssimo ali entre eles. Eles faziam tudo com muita excelência, tudo bom e do melhor, mas eles abandonaram o primeiro amor, irmão. E aqui é uma coisa interessante. Primeiro, eles não perderam. Eles abandonaram, eles sabiam onde estavam.
Simplesmente ele, não, a partir de hoje eu não quero mais esse negócio aqui, vou me embora. Sabia onde estava. Falou, olha, volta onde você caiu, onde você viu, onde você deixou, volta lá. Você sabe onde é. Você sabe o caminho de volta, você sabe o que você fez, você sabe onde você abandonou, volta onde você caiu, onde você abandonou, pegue de volta aquilo que você perdeu. Aquilo que você abandonou. Foi um afastamento gradual, um esfriamento. E eu pensava que isso aqui era somente sobre o amor a Deus. Não. O amor esfriou em todos os sentidos. Alguns falam que foi amor a Deus, outros teólogos falam que é amor aos irmãos. E outros falavam que eram os dois amores. Na verdade, que nós esfriamos o nosso amor a Deus, a primeira coisa que esfria é o nosso amor pelos irmãos. Toda pessoa que esfria o seu amor com Deus, primeiro esfriou o seu amor com os irmãos. Sim ou não? Sim. Começa a não vir mais para os cultos, começa a não participar mais das reuniões, começa a congregar só de casa, e depois o mundo já está no boteco ali, já está na prostituição, já vai para a bagaceira. É assim, é gradativo. Mas começou isso, o que Deus tinha contra ele. Vocês são uma igreja maravilhosa, essa igreja linda, vocês fazem uma coisa extraordinária, vocês servem como ninguém. Vocês trabalham até se esgotar. Gente, é uma igreja maravilhosa, não é? Eles não trabalhavam de qualquer maneira, eles trabalhavam até se esgotar. Davam o melhor. Tudo com excelência, uma igreja rica, inteligente, uma igreja com boa formação, muita gente tremenda lá no meio. O pastor era só Timóteo, o pastor era João. Mas eles perderam o mais importante, o amor a Deus e aos irmãos, às pessoas que cercam. E o amor é a expressão da minha fé. O amor é a expressão da minha intimidade. O amor é a expressão visível da minha adoração, a quem eu adoro, a quem eu sirvo. O amor é uma marca em nós. E nós seremos conhecidos por discípulos de Jesus se nós nos amarmos uns aos outros. Isso é visível. Se eu não consigo amar as pessoas, eu também não posso amar a Deus, que eu não vejo. Se eu digo que amo a Deus, mas odeio meu irmão, não é verdadeiro esse amor. Porque eu não posso amar a Deus que eu não vejo se eu não amar primeiro meu irmão que eu vejo. E o amar, ele é racional. Mesmo que eu não goste das coisas da Rosane, agora vou pegar a Rosane. Das coisas da Rosane, os tiques, os teques, os taques que ela tem. Eu não tenho só um tique, ela tem uma família inteira. Taque, teque, tique, toque, tuque. Nós dois, né? É. Ó, tá vendo o que eu falei? Tem um tique na língua também. Linguinha rápida. Jesus, pega. Você vai queimar até o último dia aqui. Você vai queimar só a língua. Então, queridos, eu posso olhar para o Joseilson e não gostar da barba dele. Eu não gosto do jeito de chorar. Senhor, meu pai, desculpa, papai. Não, papai, papai. Posso não gostar do jeito dele orar. Mas racionalmente, meu irmão. Talvez eu não possa ter muita intimidade na mesa com ele. Mas é meu irmão, eu vou andar junto. Vou cortar o cabelo na barbearia dele. Olha o merchandising aqui. Vou cortar o cabelo lá na barbearia dele. Vou ajudar meu irmão a crescer. Vou ajudar meu irmão a avançar. Vou servir ele quando ele estiver trabalhando. Meu irmão precisa de apoio. O amor, ele não é uma emoção, não é um sentimento, ele é uma razão, ele é uma decisão. O amor esfriou porque faltou a prática da fé. O amor é visível. Quantas pessoas a gente leva lá para a nossa casa, nossa mesa, para se sentir especiais? Pessoas simples. Achei lindo que o nosso cabeludo ali, o Tamar, falou que um dia desse, né? Cabeludo embaixo, não foi, irmão? Lembro do hino antigo, Tamar, falando para você, igual o pastor Rubem. De que vale tudo isso se você não está aqui? O Tamar estava falando aqui esses dias, o Tamar disse algo muito lindo, que me tocou. Eu
fico lá, cuidando dos carros ali, jogado nas calçadas da vida. Ele olha para mim, chorando ali, né? O pastor Fábio me viu e disse, cara, você quer pregar no meu lugar aqui? Eu achei isso lindo, Itamar. E para mim, não há diferença, irmãos. E os pastores dessa igreja são diferenciados mesmo. Você tem os melhores pastores do mundo. A gente não tem problema, irmão, de pegar um microfone e pegar uma vassoura. Ontem eu acordei 7 da manhã para estar aqui. Vocês foram todo mundo embora, a maioria. A gente ficou até o último. Foi não, filha? Limpando com a vassoura, varrendo, pegando os caquinhos. Eu peguei o resto dos caquinhos agora, estava ali ainda. Só foi embora, não. Vamos ficar aqui. E aí, arrumando as cadeiras com os irmãos. Depois os irmãos que arrumaram a cadeira foram embora. E eu vi a minha irmãzinha ali. Não, vamos estar juntos, vamos levar vassoura para cá. Isso não me faz menos pastor. Na verdade, me faz mais pastor. Porque há uma linguagem no reino. Quanto mais você serve alguém, mais autoridade você tem no reino. Oxi. Você quer ser alguém poderoso no reino? Sirva seus irmãos. O serviço é uma linguagem de amor, queridos. É amor líquido. Sirva. Ame servindo, cuidando. Eles abandonaram o primeiro amor. Foi um passamento gradual, é devagar, você nem percebe, igual sapo na panela. Pega uma água fria, joga um sapinho dentro ali e vai esquentando devagarzinho. Você vê. Ele vai ficar ali gostosinho naquela spa até cozinhar. Tem muita gente esfriando na fé devagarzinho. Você troca as coisas de Deus por uma coisa lá do mundo, uma festinha, uma reunião, e você vai, não quer nem falar aqui de Copa do Mundo. Não quero falar sobre isso, irmão. Não quero falar. Não vou falar sobre Copa do Mundo. Não vou falar. Fiz um teste aqui. Se tivesse um coração dodói, eu tinha morrido. Falei, irmãos, quarta-feira não tem culto. Está todo mundo liberado das escadas. Primeiro jogo do Brasil. Quarta-feira não vai ter culto. Vocês estão liberados, todos. Louvor da mídia. Vai ter oração. Vai estar aí, eu vou estar aqui com a Erika aqui, a gente vai orar. Quem quiser vir orar com a gente, pode vir. Se fosse alguém dodói, eu quero mais saber dessa igreja. Eu vou me embora daqui, vou arrumar outra, vou abrir ali. Vou para a favela. Irmão, não veio ninguém. Eu quero esfolar você. Não veio eu e Erika aqui. A gente fez culto, irmão. A gente adorou, a gente orou, a gente compartilhou as coisas. E foi gostoso. A presença de Deus foi tremenda aqui. Eu falo assim, o Senhor é mais importante que qualquer outra coisa desse mundo, Senhor. Eu te amo mais que qualquer outra coisa, Senhor. Isso é verdade. Não estou falando isso para julgar ninguém aqui. Estou falando que você ficou menos espiritual porque foi assistir o jogo. Nem estou falando que eu fiquei mais espiritual porque eu vim para cá. Não estou falando isso. Estou falando de esfriamento gradual. Eu começo a trocar algumas coisas pela presença do Senhor. Eu começo a esfriar. O primeiro amor fala da intensidade da devoção. Quando conhecemos a Cristo, quando a gente iniciou nossa fé, o que a gente fazia, irmão? A gente orava com alegria, sim ou não? A gente evangelizava, na nossa época, era domingo, sábado e domingo, era só evangelismo. A gente levava roupa, comida para a igreja, meu irmão, passava o dia todo na igreja, de manhã até de noite. De manhã era escola bíblica, depois tinha culto, depois tinha evangelismo à tarde, depois tinha um culto à noite, depois ia para casa sem carro, com criança, com mochila, com comida. Era um trem, mais violão, aquela bagaceira toda, feliz da vida, irmão. E outro dia tem que estar 6 horas no trabalho. E na quarta-feira ia para o sertão, plantar a igreja. Voltava no outro dia, trabalho cedo, 6 horas tem que estar. Sábado, sertão. Voltava, domingo na igreja. Vai ser a nossa vida. Nossa vida hoje é mais cômoda, sim ou não, irmãos? Sim. Então, mas nós não andamos mais como a gente era no início da nossa fé. Agora nós fazemos as coisas por obrigação, sem alegria, não evangelizamos mais, nem falamos de Jesus para ninguém, da nossa experiência de fé. Não sentimos falta do Espírito Santo, essa é a verdade. Muita gente não tem falta mais de Deus. Fala que o Espírito Santo está sobre a igreja, se movendo na igreja, mas a gente não sente mais falta do Espírito Santo. Eu vejo pessoas que vêm para o culto e não estão assistindo filme, irmão.
Vem, vai, não tem peso, não tem paixão, não tem conexão. A gente não lê mais a palavra de Deus, no máximo domingo à noite. A gente não suporta mais congregar, não suporta alguns irmãos. Eu estou errado, irmão. Eu estou falando de outra igreja. Ainda trabalhamos para Jesus? Sim, mas sem paixão. Perigo. Nós somos muito religiosos. Eu gosto dessa palavra, que nós conhecemos Jesus a partir da religião. A gente não é íntimo do Senhor no primeiro dia que a gente conhece Ele. A religião é a porta, é algo que faz a ligação entre o homem e Deus. Mas a gente acaba entrando pela porta da religião, encontra Jesus, a intimidade do Senhor. Depois a gente volta para o início. Volta a ser religioso. Somos ortodoxos, sim, a gente guarda a doutrina, a gente ama essas coisas, a gente ama a palavra de Deus, mas a gente acaba se tornando automático, religioso, sem devoção, sem adoração. Na verdade, sem relacionamento com Deus. Jesus manda dizer: lembra-te, olhe para trás, compare sua vida com a atual, onde você perdeu aquelas paixões por Deus, pelas coisas de Deus. Arrependa-se, mude de direção. Está como esquentou aqui. O arrependimento continua sendo necessário para a igreja. Servir a Deus nos custará tudo, há um preço a pagar. Gosto de colocar sempre isso nesse tempo up to life. Há um preço a pagar. Servir a Deus vai me custar tudo. Caminhar com Deus vai me custar tudo. Entregar a minha vida a Deus vai me custar tudo. A adoração vai me custar. Nos ensinaram errado. Venha para Jesus, você não precisa pagar nada. Na verdade, deveria entender que para seguir a Jesus, eu preciso calcular o custo de quanto vai ser caro esse negócio. Permanecer fiel, permanecer leal ao Senhor, vai me custar tudo. Todas as minhas paixões, meus sonhos, meus projetos, tudo começa a deixar de ser meu e agora tudo é dele. Servir e seguir a Deus nos custará tudo, há um preço a pagar. Não basta sentir saudades, é preciso voltar onde a gente caiu. Como é que você está orando? Qual a sua vida de oração? Como é que é? Não me fale. Olha, como é o seu dia a dia com Deus? Essa semana é a semana de você investir no seu espírito, na sua alma, na sua vida com o Senhor. Então hoje a gente começa perguntando: você esfriou o seu amor? Ok. Mas o que aconteceu? Vamos fazer um raio-x da nossa vida. Primeiro, como é a minha vida de oração? Diariamente, como eu me comunico com Deus? Qual é o meu relacionamento com Ele? Ou a minha vida se resume ao domingo, a um culto à noite? Você acha que isso vai te alimentar, irmão? Não vai. Se você comesse na semana somente no domingo à noite, bebesse água só no domingo à noite, como seria você? Quantos estariam vivos aqui? E por que você acha que no espírito não acontece a mesma coisa no teu espírito? Se você só se alimenta domingo à noite, com esse fast food aqui, que é uma alimentação rápida, é bênção, anima a gente, glória a Deus, mas é uma comida rápida. Você precisa se alimentar diariamente. Ter um tempo de intimidade com Deus. Conversa com o Senhor, irmão. Tem que voltar onde você caiu. Volta a orar. Volta com 10 minutos, irmão. Faz uma oraçãozinha, 10 minutos. Mas 10 minutos intenso. Senhor, eu estou aqui. Esse momento é teu. Que o Senhor possa fazer meu coração queimar outra vez pelo Senhor. Passa 10 minutos, lê a palavra. 10 minutos dá para você ler facinho 3 versículos e meditar um pouco. Durante muitos anos, meu momento de oração era o banheiro do quartel lá, da minha sessão. Só pensava que eu tinha problema de desarranjo intestinal. Porque todo dia eu ficava lá trancado, às vezes demorava muito. Porque eu não tinha outro lugar para mim, só tinha aquele lugar ali. De Deus, eu preciso ter um momento com você. Estou com saudade de ti, desejo você. E às vezes hoje eu me pego assim, me forçando a ter momentos com Deus. Eu preciso brigar com a sua alma, como Davi fazia. Ô, minha alma, por que está batida dentro de mim? Espere em Deus, você ainda vai louvar o Senhor. Briga com a tua alma, irmão.
Ô, bexiguento, tu não quer orar não? Tu vai orar sim, bora. Entra no quarto agora. Ordena a tua alma. Porque a tua alma não quer, Jesus. Tua carne não quer oração. Tua carne não quer a palavra. Tua carne não quer culto. Tua carne não quer jejum. Tua carne não quer santidade. Tua carne só quer pecado, é isso que ela gosta. Fala, determina, governe sobre sua carne, em nome de Jesus. Determina as coisas. Organize seu tempo. Volte a você cair. Dedique tempo ao Senhor. Mas qual é a consequência da gente não obedecer isso ao Senhor? A desobediência dele, a consequência foi que ele removeria o teu candeeiro do meio das igrejas. Isso não significa perda da salvação, significa perda do testemunho. Uma igreja pode continuar aberta, mas deixa de ser instrumento de luz. Sem o Espírito Santo. Na verdade, a maioria dos nossos cultos nem precisa do Espírito Santo, irmão. Porque a gente já sabe cantar, já sabe pregar, já sabe servir. Precisa do Espírito Santo para quê? Precisa entender que é Ele que faz tudo acontecer. É Ele que convence as pessoas. É Ele que nos perdoa. É Ele que nos restaura. É Ele que nos santifica. Precisamos do fogo do Espírito Santo, da presença do Senhor. Jesus continua andando entre nós, diga amém, irmãos. Continua andando entre os candeeiros, entre a igreja. Quando Ele voltar, encontrará uma igreja apaixonada ou uma igreja ocupada. Seu momento com Deus é mais importante do que você pode fazer para Ele. Guarda isso no seu coração. Você tem que escolher entre servir a Deus e passar um tempo de oração com Ele, meu irmão, escolha o tempo de oração. É mais importante. A intimidade é mais importante. Terceira e última coisa, meu tempo já foi. Confrontando os falsos mestres, nicolaítas. Capítulo 2, versículo 6. Jesus elogia novamente eles. Depois da correção, elogia. Aborrece as obras dos nicolaítas, as quais eu também aborreço. É uma das afirmações mais fortes que ele coloca aqui. Quem eram esses caras? Embora não haja um consenso absoluto do que eu li, os pais da igreja os associam a um movimento que promovia mistura entre cristianismo e paganismo. Eles relativizavam a santidade, eles permitiam a questão sexual, permissividade sexual, participavam de cultos pagãos, secretismo, né? Falsa ideia de que a graça permitia viver no pecado. O mais seguro é afirmar que os nicolaítas representavam uma corrente herética que persuadia os irmãos de Éfeso a concessões morais e religiosas incompatíveis com o Evangelho. Basicamente, idolatria e imoralidade sexual. Esse povo estava se metendo lá dentro, se infiltrando no meio da igreja. Isso é pecado, né? Isso é besteira. Não precisa casar, não. Pode dormir junto. Essas coisas, isso é besteira, isso não é pecado. Mas isso é besteira, isso é besteira. Participavam de cultos pagãos, besteira. Você lembra da cidade? O culto que eles faziam era orgia sexual. Era paganismo puro. E esse povo estava metido ali dentro. Falso profeta. Os nicolaítas hoje continuam vivos de forma de ideias. São os falsos mestres que ainda estão dentro da igreja. Pessoas com muito conhecimento, às vezes, como eu falei no início, muito conhecimento teológico, uma inteligência maravilhosa, pessoas com muito conhecimento, um carisma incrível. Mas aí envenenando a igreja, enfraquecendo a igreja, diluindo a fé dos irmãos, manchando a santidade dos irmãos. Tudo é normal, não, pecado não tem importância, cada um tem a sua verdade, não existe inferno, Deus aceita qualquer estilo de vida, santidade é legalismo, é religiosidade, vamos amar todos, não vamos confrontar pecado de ninguém. Está dentro da igreja, tem muitos líderes aqui no Brasil assim. Discernimento, irmãos. Precisamos ter Bíblia, precisamos conhecer a Deus de uma forma que o discernimento possa nos mostrar que são os verdadeiros e os falsos mestres dentro da igreja. Cristo continua dizendo, eu odeio essas obras. Ele diz para eles, eu também odeio esses que fazem essas coisas. Porque Jesus ama pessoas, amém, irmãos? Mas ele odeia a falsa doutrina que destrói as pessoas.
A igreja precisa unir amor pelos pecadores e a firmeza de falar contra o pecado. E olha que está cada vez mais difícil pregarmos contra o pecado. E vai ficar pior. Se passar uma lei, estão para aprovar, e já passou uma parte, vai estar no Senado agora, o ano que vem, nós não podemos falar muita coisa aqui mais de público. Pastores, padres serão presos. Facinho. Os dias estão difíceis, irmãos. Nós temos a responsabilidade de levantar a bandeira da santidade e confrontar o mal. Ou a gente guarda a fidelidade, ou o nosso candeeiro será retirado. E no último tempo diz a palavra que nós teremos apostasia. Porque apostasia não é só alguém que se desvia, alguém que se desvia e se coloca agora inimigo daquilo que um dia ele acreditava. Isso já está acontecendo, muita gente se desviando, se colocando contra a palavra de Deus. No versículo 7 do capítulo 2, ele manda a gente abrir os ouvidos. Quem tem ouvidos, ouça. Poucos têm ouvidos que possam entender a voz do Espírito, entender a direção do Espírito. Pergunta: estamos ouvindo a voz do Senhor? E a promessa que ele fala é: se você ouvir a voz dele, se você obedecer ao Senhor, se você guardar seu coração em santidade, se você renovar o seu amor que você perdeu, ele fala que ao vencedor darei que se alimente da árvore da vida. Você vai ver em cada carta, ele colocando algumas coisas particulares daquela cidade, umas características daquela cidade, na hora de falar sobre o galardão de você ser obediente à voz dele. E aqui, quando ele fala que ele se alimente da árvore da vida, ao vencedor darei que se alimente da árvore da vida, era um contraste com a tamareira e a palmeira, que era relacionada ao culto do templo da deusa Diana. Ele disse: você vai ter acesso à árvore da vida, não à árvore da Diana, que vai levar você para o inferno. Essa árvore da vida, ela aparece lá no Éden, depois desaparece na queda do homem, depois ele reaparece aqui no Apocalipse, na Nova Jerusalém. Ele fala: aquele que for fiel, aquele que for santo, aquele que guardar o seu coração, aquele que restaurar o primeiro amor, ele vai comer da árvore da vida. Aleluia! O que Adão perdeu, Cristo restaurará para nós, no paraíso de Deus. Concluindo, a carta termina como começou: Cristo caminhando entre a sua igreja. Ele conhece nossas obras, amém, irmão? Ele corrige nossos desvios. O pessoal do louvor, pode chegar. Ele protege sua igreja dos falsos ensinos, dos falsos profetas, dos falsos apóstolos, mestres, pastores. Ele promete recompensa eterna aos vencedores que são leais e fiéis. Talvez alguns de nós sejamos aqui como este de Éfeso. Nós temos aqui como igreja uma característica. Nós somos aqueles que servem muito. Todo mundo gosta da gente. Todo mundo quer a gente por perto. Porque somos realmente Issacar. A bênção de Issacar é que eram jumentos de ossos fortes. Nós somos jumentos de ossos fortes, mano. A gente aguenta o peso. Pode botar que a gente vai servir e a gente vai ficar feliz da vida de servir todo mundo. É a nossa marca como igreja local. Mas nós perdemos o amor e a alegria do Senhor e da comunhão dos santos. Como igreja perdemos. Eu sei que a idade vai chegando e a gente vai mudando também, né? Aparência física, a nossa forma. Mas aqui no espírito a gente perdeu algumas coisas assim. E qual o convite do Senhor? Lembra-te de onde caíste, arrependa-te e volta às primeiras obras. Hoje o Espírito está nos chamando a voltar ao primeiro amor. Amor a Deus e aos irmãos. Retornar a paixão pela presença de Deus que nós perdemos. Gente, a gente perdeu. A gente se contenta com o culto comum e natural. A gente não tem mais a experiência no nosso quarto. A gente precisa aprender também a perseverar nas lutas, não desistir do Senhor por causa das lutas. Não tente entender as perseguições, não tente entender porque alguém fala mal de você. Não tente entender porque algumas coisas acontecem com aquele que é bom.
Viu, pastor Rubem? O pastor Rubem perdeu um filho mais novo ontem. Ai, meu Deus, por que uma família que serve tanto? Todos no caso do Senhor servindo. Por que coisas ruins acontecem com pessoas boas? Com pessoas que servem a Deus. Não dá para entender. Vai ser linda, uma das filhas dele colocou no Facebook hoje. Agradecemos as orações de todos por nossa família. Mas continuamos adorando aquele que é eterno. Não tirar o foco de Jesus. As tribulações que nos sobrevêm não pode tirar o nosso foco da cruz. Não pode tirar o nosso foco daquele que nos deu a vida, irmãos. Persevere nas lutas. Continue trabalhando na obra do Senhor abundantemente. Mas faça isso com amor, com alegria, para Deus. Permaneça em santidade. Não se deixe contaminar com esse mundo. Dê o sangue no meio da canela, irmão. Não ceda. Ninguém vai falar comigo, vou ser o bichinho, o patinho feio da família, da escola, da universidade, do trabalho. Não importa, não negocie sua santidade com ninguém. Guarde sua santidade, não se deixe contaminar. Rejeite os falsos ensinos que tentam diluir o evangelho. Cuidado, irmãos. Escolha bem quem você deixa ouvir. Nas igrejas, na internet, está cheio de falsos profetas na internet. Cuidado! Não se deixe pastorear por pessoas que você não pode sentar e tomar um café com ela. Você não conhece a sua vida. E seja crítico. Tudo que você ouvir, avalie pela palavra. O que é que a Bíblia diz sobre isso? Antes de ouvir qualquer profeta, qualquer mestre, qualquer pastor, olhe a vida dele. Veja o histórico dele, da igreja dele, o que ele fez. Gente, precisamos avaliar. Quem prega aqui nessa igreja? Ninguém que a gente convida. Você antes primeiro saber quem é, de onde vem, com quem foi, quem é seu pastor. Essa semana, um rapaz entrou em contato comigo e disse, olha, tem um projeto missionário com drogados, a gente soube do senhor, a gente queria que o senhor viesse aqui. Ele fez um monte de coisa, um monte de petição. Ele sabe que a gente gosta de serviço, irmão sabe, né? Aí vai passando nosso contato. Falei, ok, irmão, mas qual igreja o irmão é? Qual é a sua organização? Quem é o seu pastor? Qual a tua história? Irmão, eu te amo a servir, irmão. Eu queria conhecer você um pouquinho. Quem é você? Não, na verdade, é meu irmão. Você me deu contato, seu irmão, que eu falo com ele. O cara falou, quem é você, meu irmão? Quem é o seu pastor? Me conta a sua história. Eu não vou entrar em aliança com ninguém que eu não conheço. Eu não vou ouvir ninguém e que não veja primeiro o seu histórico. Vocês estão entendendo, irmãos? Guarde os seus ouvidos, o seu coração. Não ouça qualquer pessoa só porque tem uma linguagem bonitinha. Mantenha os ouvidos atentos ao que o Espírito diz à igreja. E siga firme até o fim, meu irmão. Porque a promessa permanece de pé. Ao vencedor, darei o direito de comer da árvore da vida que está no paraíso de Deus. Amém? Fica de pé em nome de Jesus. Vamos consagrar nossas obras ao Senhor. Pedir para que Ele possa corrigir nossos desvios e proteger nossos ouvidos dos falsos ensinos, para que a gente possa receber a nossa recompensa. Pai, no nome de Jesus, obrigado por esse tempo de jejum nessa semana. Que o Senhor possa usar cada um dos pastores que estarão aqui ministrando. Nós abençoamos eles. Oramos por cada um deles. Senhor, estamos em guerra aqui. Eu sei que o inimigo não está feliz e que a gente ministre a Tua palavra e que um povo se junte para orar, para consagrar, para jejuar. Então peça a proteção do Senhor sobre cada um de nós. O Senhor guarda a nossa casa, a nossa família, nossos filhos, nossos empregos, nossas finanças, nossos negócios, nossos projetos.
nosso coração, guarda a nossa saúde, em nome de Jesus. Oramos pelos pastores que virão nesses dias, cada um deles, Senhor. Abençoe o pastor Estênio, será amanhã. Guarda a vida dele, traz a unção poderosa, conhecimento da palavra do Senhor. Pai, no nome de Jesus, na quarta-feira, abençoe que estará ministrando o pastor Bruno, Senhor. Usa a vida dele poderosamente. Toma o Bruno em tuas mãos. Enche o teu Espírito Santo, Pai. Usa com poder, com autoridade, com conhecimento, com inteligência, que ele flua no rio do Espírito. Na quinta-feira, Senhor, toma, Senhor, o pregador da quinta-feira em tuas mãos. Que o Senhor possa usar poderosamente, Pai, de uma maneira poderosa. Enche da tua presença no nome de Jesus. Na sexta-feira também, Senhor, no sábado, a pastora Sandra, toma a Érica em tuas mãos na sexta-feira, vai usando, enchendo ela, vai falando ao coração, traz algo novo, Senhor. Como ela tem orado esses dias, ouvi ela orando, o Espírito Santo traz algo novo, algo do teu coração para a igreja. Revela mesmo, Senhor, revela para ela que o Senhor quer para essa casa, Senhor, e abençoe a Sandra no sábado. Usa a tua filha de maneira poderosa. Toma a Sandra em tuas mãos, Senhor. Que eu possa usá-la de uma maneira que venha trazer edificação para a igreja. E no domingo, Senhor, conclui com o Glauco, com uma cereja no bolo, de uma maneira poderosa. Que o Senhor venha falar com a igreja, Senhor. Que o Senhor venha despertar essa igreja, Senhor. Que o Senhor venha trazer um novo tempo sobre essa igreja, Senhor. Pai, no nome de Jesus, vai trazendo corações quebrantados, corações que honram o Senhor, que amam a Deus, corações como os irmãos de Éfeso, leais, fiéis, que trabalham, para que possamos também, Senhor, voltar onde nós caímos, que possamos resgatar o amor que nós perdemos, amor pelo Senhor, amor pelos irmãos, amor pelas coisas de Deus, amor pela santidade, ó Deus, pela vida de intimidade com o Senhor, em nome de Jesus, Senhor, vai despertando essa igreja, vai despertando cada um de nós, vai quebrando tudo que nos prende, tudo que nos ata, coisas que nos impedem de fluir, Senhor, de crescer, de avançar, tira toda a preguiça, em nome de Jesus, Senhor, toda a letargia espiritual, Senhor, Pai, em nome de Jesus, vai trazendo fogo a cada um de nós, Senhor, vai trazendo som, vai aquecendo o nosso coração, Pai, não deixe esse fogo apagar, Senhor, para que o Senhor possa reacendê-lo de novo, em nome de Jesus, que te amamos mais, te honramos mais, que possamos declarar a tua santidade onde nós estivermos, Senhor, confrontar o pecado, que possamos ter coragem, sabedoria e conhecimento, Senhor, para confrontar tudo aquilo que é mal neste mundo. Que o Senhor possa me usar, Senhor, para a glória do teu nome. Em nome de Jesus, assim oramos, Senhor. Espírito Santo, vem fazer algo novo em nós. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Vamos sentar juntos, queridos. Sem tua graça, o que seria de mim? Não entendo o meu próprio agir. Sem tua graça,
quero ser a sua casa. Se você estiver aqui, eu sei, eu venço o pecado. Eu não recebi a ti, até que não haja mais espaço. Mas quando sei na presença do meu viver é transformado. Espírito Santo, vem nos curar, Senhor. Vem nos libertar, Senhor. Vem nos encher da Tua presença, Senhor. Queremos mais de Ti. Começa algo novo em nós, Senhor, nesses dias. Começa algo novo em nós, Senhor. Dai de volta o que nós perdemos, Senhor, em nome de Jesus. Liberta-me de mim. Eu quero ser a sua casa. Se você estiver aqui, eu sei, eu venço o pecado. Eu recebi a ti, até que não haja mais espaço. As condições da presença do meu viver é transformado. Então liberta-me de mim. Eu quero ser a sua casa. Se você estiver aqui, eu sei, eu venço o pecado. Então enche-me de ti, até que não haja mais espaço. Pois quando estou em tua presença, o meu viver é transformado. Eu passo a ser livre pra viver a tua vontade. Ao te conhecer, todo meu ser se enche de bondade. Que reina o Espírito sobre a carne, a minha e a sua, que reina o Espírito sobre a carne. Aplaudir Jesus. Aleluia. Vamos ouvir a oração final pelo nosso dirigente hoje. Fiz uma bagunça na escala aqui. Amanhã, pastor José Roberto de Messias estará ministrando. Esteja orando por ele, amém? Quarta-feira, nosso querido Cabeção Bruno. Na quinta-feira, nosso querido Estênio. Na sexta-feira, nossa dentucinha Érica. No sábado, nossa querida Sandra. E domingo, é o nosso leitão favorito, amém? Tudo certo? Deus abençoe, querido. Espero que você continue conosco. Não falte amanhã. É a segunda carta. Eu sei que Deus vai falar muito forte ao nosso coração. Amém. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito falou hoje à igreja. Amém? Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito falou hoje na igreja. Amém? Vamos estar apresentando o mês de julho ao Senhor nesta hora. Amém? Senhor Deus, Pai, na tua presença que nós te apresentamos esse mês, Pai, diante do Senhor. Pois foi só o começo, que o melhor do Senhor está por vir, Senhor. Espírito Santo de Deus, Pai, consagramos esse mês de julho, Senhor, diante do Senhor, Pai. Espírito Santo de Deus, Pai, conduz, Senhor, nossas vidas, Senhor, até nossa casa, Pai. Nos dá, Senhor, uma noite abençoada, Senhor. Dá, Senhor, um sono abençoado, Senhor. Espírito Santo de Deus, Pai, assim que eu te apresento, Senhor, as nossas vidas diante do Senhor, Pai. Que a graça de Deus Pai, que a graça de Deus Filho, que a união consoladora do Espírito Santo não seja só hoje, mas que venha a ser todos os sempre. E amém. E amém. Aleluia.